Fala galera, e olha só, hoje é dia da gente falar de uma figura muito emblemática no mundo do punk rock, John Simon Ritchie, também conhecido por Sid Vicious. Ele completaria, se tivesse vivo, 66 anos no último dia 10 de maio, né? Morreu aos 21, antes de completar 22 anos. Foi uma figura muito controversa, cara, assim, tanto em termos de postura, né, daquelas contra a cultura e tal, quanto em termos profissionais, né? Aliás, né? O Sex Pistols, ele todo, ele é assim, né, cara? Muita gente fala assim, é um grupo pré-fabricado, pré-produzido, assim, montado, né, por Malcolm McLaren. Mas, cara, na verdade não é bem assim, né? Alguns até arriscam falar que os Sex Pistols, eles são uma boy band só que a diferença para uma boy band oficial é que os caras são sujos e não tomavam banho, só isso. Até a questão das drogas, de repente aquilo foi só falado para poder vender, mas, cara, enfim, não é bem assim a coisa, né? Acontece assim que o Sid Vicious, ele era um cara assim que essa coisa assim plantada que ele não sabia tocar também é uma coisa que não é muito não é assim bem por aí não, cara. Na verdade ele era um multi-instrumentista, cara. Ele chegou, por exemplo, a tocar bateria no início do Sex and the Bunches. Chegou a fazer um show com eles. Como que ele entrou pro Sex Pistols, né? A banda já existia, né? O Johnny Rotten é seu amigo, né? Aliás, né? John, né? Também é, né, homônimo, né? Xará. Eles eram amigos de adolescência, né, cara? E como o Sid, ele acompanhava a banda desde o início da sua formação, um dia o Glenn Matlock dizem que ele era um cara assim que tocava muito e não tinha as mesmas influências que os outros. Então eles acabaram decidindo por trocá-lo, né, por tirá-lo da banda. E o Sid, como era um cara que acompanhava, que estava sempre por lá, e tinha uma atitude, uma postura assim que poderia, né, ser impactante, né, que o visual era importante, né, para eles, né, chamaram ele, né. O seu nome, a origem do seu nome, o que que era? O Johnny, ele tinha um rato chamado Sid, que era uma homenagem ao Sid Barrett do Pink Floyd, né, o ex-vocalista do Pink Floyd, fundador da banda, um dos fundadores, né, um rato, não, um hamster. E um dia ele mordeu o dedo do Sid, né. Aí ele ficou grilado, né, pra caramba, né? Aí ele proferiu uma frase do tipo Sid, alguma coisa Vicious, né? Vicious era uma gíria que era algo pra muito louco, ou coisa assim, né? Aí ele passou a chamar de Sid Vicious, né? Aí o nome pegou, né? Aí tá. O único disco deles de estúdio lançado, né, cara, é Nevermind Bullocks. Eu ouço esse disco direto, cara, assim, eu acho ele muito bem produzido, as músicas são boas. Então, assim, para falar assim, a questão de muita gente não odiar ou não gostar, né, detestar e chamá-los de fraude e tal, eu me resumo ao som. Eu não me resumo a nada, eu resumo, tipo, a música que é foda pra caramba deles. Em estúdio, né, cara, não foi ele que gravou as músicas, né? Realmente não foi. Ele gravou, acho que parte de Boris, né, cara? Boris é muito conhecido aqui no Brasil pela regravação do Raimundos, né, naquele EP, né, intitulado Cesta Básica, muito bem executado, inclusive. Por quê? Ele tinha um vício em heroína. E ele acabou contraindo hepatite, né, por utilizar agulhas, seringas sujas, né, e tal. E ele acabou internado durante esse período, né, cara, de gravação do disco. Então, realmente não foi ele que gravou. Mas, cara, e até certas coisas, por exemplo, que falam que tocava com um cubo desligado, isso aí também era um pouco de. Era uma certa falácia, né? Tem um filme, né, sobre ele, cara, também intitulado Sidnense. No Brasil, O Amor Mata, né? Tem o acréscimo no título. Interpretado por Gary Oldman, cara, o vencedor do Oscar pela sua interpretação de Winston Churchill, e também é muito conhecido por eternizar o Sirius Black, né, na saga Harry Potter, né, que muita gente inclusive até fala que ele deveria ter aparecido mais, né, na adaptação aos cinemas, né. Também nesse filme tem a participação da Yoko Ono do grunge, né, Courtney Love, em seu início de carreira. A trilha sonora é por conta do Ramones, né, com a música Love Kills, né, cantada por Didi Ramone, que o pessoal fala que eles eram muito amigos, né, quando o Ramones tocou na Inglaterra, se tornaram amigos, né. Love Kills tá no álbum Animal Boy do Ramones. E assim, cara, tipo, a grande questão assim na época, cara, é que era uma banda
A banda já existia e o Malcolm McLaren, ele tinha uma loja de sex shop, né? Ele resolveu apadrinhar os caras quando viu o show deles, né? Show muito legal e colocou também o visual, né? Aquelas roupas de couro e tal. A origem daquilo lá, que por exemplo, depois motoqueiros utilizariam, toda aquela coisa foi ali, cara. E aquilo lá vendeu. E outras coisas também que ajudaram também a alavancar isso daí foi aquela questão de músicas como Eu Sou o Anticristo, ou música falando mal da Inglaterra, da rainha. Tudo aquilo ali ajudou, cara, assim, a meio que vender a imagem. Ainda tem também aquela questão autodestrutiva do Sid Vicious, que ele tava muito louco, ele se cortava no palco. E assim, ele era totalmente controverso, cara. Tem fotos dele, se você pesquisar na internet, dele com a camisa com a suástica desenhada. Mas não era uma ideologia nazista, era simplesmente transgressora. Isso era algo comum para a época. Tudo que você quisesse fazer para ir contra, né, a questão. Né? Hoje em dia isso é, porra, totalmente reprovável, né? Mas tudo isso daí ajudou a vender. E assim, e tudo que é catapultado mais assim por conta da imagem do que pelo som em si, acaba gerando um pouco dessa desconfiança, né? Será que realmente era assim? Mas cara, e além se o Sex and the Benches, ele chegou a integrar um outro grupo, que ele era vocalista, mas ficaram acho que só nos ensaios. Talvez tenha feito um show, dois, no máximo, né? E ele chegou a ser cogitado para cantar no Damned, né? E aí, né, velho? Só que aí acabou não dando certo, eles escolheram outro cara, outra pessoa para os vocais. E assim, né, cara? Aí a sua vida começou a tomar um outro rumo, né, cara? Em 78, o grupo durou muito pouco, cara. Em 78, o Johnny Rotten resolveu sair do Sex Pistols, aí o grupo acabou sendo dissolvido. Ele seguiu numa carreira solo. Até tem uma música My Way, né, do Frank Sinatra, né, eternizada, né, por Frank Sinatra, que ele canta muito bem. Teve seu relacionamento com a Nancy, que, né, afundou e tal. Ela acabou morrendo de overdose, de situações assim meio controversas. Ele acabou sendo acusado, né? Foi preso, solto, né? No dia que ele foi solto, a mãe dele deu uma festa para ele e tal. Aí, 2 dias depois, ele morreu. E ficou esse legado, essa lenda, essa aura, toda essa coisa que envolve ele. Mas é isso, cara. É uma banda que teve uma importância muito grande, porque eles ajudaram a divulgar essa coisa do yourself, cara. Tem muito a ver com os Sex Pistols, muito a ver com ele, com Johnny Rotten. E muita coisa do que veio depois, assim, acho até que até arrisco dizer assim, que abriu um pouco espaço para aquela coisa do protesto, né, do engajamento político e tal. Obviamente isso tem mais participação do The Clash, né, cara? Mas eles que abriram aquela coisa para falar, assim, não só sobre romance, não só sobre diversão, sobre cotidiano, assim, nem nada. Eles ajudaram aquilo lá bastante. Mas é isso aí, eu quero saber aqui, quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa do Sex Pistols, do Sid Vicious, algum comentário, algo que eu tenha esquecido de citar. E é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.